Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Quem vos fala é o pastor Marcos Vilela. Nós estaremos refletindo acerca das Escrituras. No vídeo anterior nós falamos sobre as Escrituras, que são, como ela é composta dos livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, verdade? E aqui eu gostaria de fazer uma correção. No vídeo anterior nós falamos em relação às línguas que foram escritas, que a Bíblia foi escrita, quer dizer. E lá eu disse que o Velho Testamento foi escrito em grego, na verdade. O Velho Testamento é predominantemente, a língua predominante lá escrita é hebraica. Tá? Então só essa correção em relação ao vídeo anterior. O Novo Testamento foi escrito em grego. Ok? E hoje nós então estaremos falando a respeito da importância de se estudar a Bíblia. A importância de se estudar a Bíblia. E eu gostaria que nós abríssemos as Sagradas Escrituras no Salmo de número 1, e nós vamos ler o verso 2, que diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por cada um que está assistindo esse vídeo, e pedimos que o Senhor, ó Deus, abençoe a sua vida, sua casa, seu lar. E, ó Deus, também te louvamos por esse canal, que o Senhor use, ó Deus, para que alcance corações, vidas, e que seja ensinado, ó Deus, pela Tua Palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito que nos instrua e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. O salmista aqui nos identifica o princípio da bem-aventurança. Salmo 1 vai falar de duas características de pessoas: aqueles chamados de justos e os chamados ímpios. Aqui eu quero apenas mencionar essa primeira característica dos justos, e o salmista vai dizer que esse justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui o salmista nos identifica esse princípio de bem-aventurança, que é justamente o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nessa lei. Olha que coisa importante aqui, que aquele que medita na lei do Senhor, aquele que tem prazer nesta lei, ele é bem-aventurado. E esse deveria ser o desejo de todos os homens, na verdade, meditar na lei do Senhor. Infelizmente, esse não é o quadro, isso não é uma verdade, né? Isso não é o que nós vemos, porque o que se vê é que há uma desmotivação, há um não desejo em relação a estudar as Escrituras, a ler as Escrituras, na verdade. Então, o meu desejo é que o Espírito Santo possa promover no seu coração, no meu coração, esse desejo de estudar as Escrituras, de ter o prazer na lei do Senhor, de meditar nessa lei dia após dia. Pois bem, há um dado assim, que nos preocupa em relação
a esse trato com as Escrituras. Por exemplo, se você já leu a Bíblia, né, toda, então você faz parte de uma minoria dos cristãos. A minoria dos cristãos leu a Bíblia toda. Né? Isso é triste, isso é ruim. É uma vez que na Bíblia, na Bíblia Sagrada, nós conhecemos a Deus, nós entendemos Deus, vimos a revelação de Deus aqui. E é aqui que Deus se revela a nós. E se queremos conhecer o Senhor, temos que ler e estudar as Escrituras. E, infelizmente, a minoria dos cristãos leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez. E também, se você já estudou a Bíblia, você faz parte de um pequeno grupo, né? Uma minoria ainda menos expressiva de pessoas que estudou a Bíblia. Então é incrível constatar que quase todas as pessoas têm uma opinião sobre a Bíblia. Entretanto, muitos poucos se esforçam por estudá-la. Todas as pessoas que você perguntar vai ter uma opinião sobre a Bíblia. Saber a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia tem, sim, na casa, um livro. Então, praticamente todas as casas hoje você encontra uma Bíblia. E a questão é que trato você tem dado a essa Bíblia, né? Que valor você tem dado a essa Bíblia, a este livro? Tem se dedicado a estudo, tem se dedicado à leitura? Então é uma pergunta, é algo que preocupa, sim, me preocupa, e que infelizmente os cristãos não têm se dedicado tempo suficiente ao estudo, à leitura e muito menos ao estudo da palavra de Deus. Há aqueles também que têm estudado a palavra, têm estudado esse livro, mas infelizmente o propósito desse estudo é apenas para investir contra a Bíblia, né? Achar razões para que possa ir contra os escritos e contra algo que esteja ali. Alguns têm estudado para achar brechas que lhes deem razão para fugir da autoridade da palavra de Deus. Pessoas que procuram textos, por exemplo, dá um exemplo aqui, a questão da bebida. Aí vai ler a Bíblia, estuda, mas é que a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Então Jesus era o maior beberrão da época. Então por que eu não posso beber? A Bíblia diz que não devemos nos embriagar com vinho. Então a Bíblia não proíbe beber vinho, apenas que nós não nos embriaguemos. Está vendo como que as pessoas usam a Bíblia agora para justificar, né, alguma coisa que esteja errada em relação a isso? Então, infelizmente, nós encontramos esse grupo de pessoas que procuram brechas na Bíblia para fugir da autoridade, fugir de alguma coisa. Tá? Por isso é importante percebermos isso. E há uma coisa que eu quero dizer aqui, que é em relação à diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. E, infelizmente, nós temos tido poucos estudantes da Bíblia. Poucas pessoas que têm se dedicado ao estudo da palavra de Deus. Mas apenas pessoas que têm, às vezes, lido, às vezes usar a Bíblia como uma caixinha de surpresa, né?
de promessas, por exemplo. Deixa eu ver o que a Bíblia tem para mim aqui hoje, aleatoriamente. Então isso não é uma forma correta de se ler a Bíblia, não é uma forma correta de se estudar a Bíblia. E no texto que lemos aqui dos Salmos, nos fala sobre meditar. Então devemos tratar, aliás, ter esse trato com respeito a quando formos às Escrituras. Meditar. Meditar é diferente de ler. E meditar também não tem nada a ver com a religião oriental, a questão esotérica, nada a ver. Mas essa meditação trata-se de um trabalho dia a dia, de um estudo frequente, perpétuo. Tá? Não é algo ocasional, não é algo que eu vou pegar hoje o texto bíblico e vou estudar hoje e pronto. Mas esta palavra deve ser constante nas nossas vidas. Devemos buscá-la dia após dia. Assim como nós nos alimentamos, nós almoçamos, nós tomamos café, nós às vezes jantamos todos os dias, mas pelo menos uma refeição você faz por dia. Todos os dias. Assim também é a palavra de Deus. Então por isso que nós precisamos estudar esta palavra. Precisamos tratá-la como nossa amiga, como nossa companheira, como nosso livro de cabeceira, né? Logo, nesse texto nós vimos que o homem justo, bem-aventurado, ele é bem-aventurado por quê? Porque ele medita na palavra do Senhor. Ele medita nessa palavra dia e noite. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O seu prazer não está em outra coisa, em outro fundamento, senão a lei do Senhor. A lei do Senhor é prazerosa para ele. Portanto, por que devemos estudar a Bíblia, então? Por que devemos estudar? Então eu quero trazer algumas coisas aqui para pensarmos. Claro que não vamos exaurir a esse tema, nós vamos muito menos dissecar totalmente esse tema, mas apenas trazer algumas coisas elucidativas aqui para que a gente possa pensar em relação a isso. Tá? E para tanto eu gostaria que nós lêssemos em Deuteronômio, capítulo 6, e nós vamos ler dos versos 4 até o verso de número 6. Aliás, até o verso de número 9. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, esse é o texto aqui de Deuteronômio. Esse texto é um texto bastante conhecido, né? Porque justamente esse texto ele é muito familiar, sobretudo a todos os israelitas do Antigo Testamento, né? Suas palavras eram usadas para convocar o povo para o serviço de adoração. Dos versos 4 ao 6 nós temos isso, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então todos nós conhecemos esse texto, conhecemos bem estas palavras, mas o texto então vai seguir adiante dizendo que estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. E vai dizer que essas palavras elas têm que ser inculcadas aos filhos. Ora, assim, a primeira razão, né, pela qual devemos estudar as Escrituras se fundamenta na ordem de Deus. Ele ordena que ensinemos nossos filhos. E como ensinaremos se não aprendermos? Como ensinar sem aprender? Então, para que possamos ensinar alguma coisa, precisamos aprender, precisamos estudar, precisamos ser diligentes em relação ao estudo. Portanto, aqui nós temos a primeira razão pela qual nós devemos estudar a palavra de Deus. Esta palavra, que tem que ser ensinada com toda diligência, de forma a penetrar no coração dos nossos filhos, ela também tem que ser aprendida com toda diligência. E por isso que temos que não somente ler as Escrituras, mas meditar nelas. Mas talvez você diz: pastor, eu até quero estudar as Escrituras, mas todas as vezes que tento, não consigo entender. Toda vez que tento estudar a Bíblia, eu me esbarro em alguns textos e não consigo compreender. E às vezes a resposta que algumas pessoas desejam ouvir é tipo assim: muito bem, tá certo, irmão, eu compreendo. De fato, a Bíblia é um livro difícil, e a não ser que se tem uma formação teológica num seminário, por exemplo, talvez o melhor seja não estudar mesmo. Então, olha para você ver que essa não é uma resposta correta. Por quê? Porque, de fato, há partes na Bíblia que não são claras, e algumas passagens difíceis existem, né, e precisam de conhecimento linguístico e algumas minúcias de exegese, né, ou minúcias exegéticas. Mas o conteúdo essencial das Escrituras é suficientemente claro e compreendido com facilidade. Então, o fato é que existem algumas passagens difíceis ou de difícil compreensão, sim, existem algumas passagens. Mas o fato é que aquilo que é, vamos dizer, essencial, é compreensível a todos os homens. Lutero, por exemplo, ele estava convicto de que uma passagem que oferecesse uma dificuldade em sua compreensão seria apresentada de forma mais clara e simples em outras passagens das Escrituras. Não é demais lembrarmos também que este livro, a Palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, foi o meio escolhido por Deus
para se revelar a nós. Então ele não escolheria uma linguagem obscura e esotérica para se comunicar a nós, algo que somente os especialistas pudessem discernir. De maneira alguma. Por quê? Porque se ele escolheu o livro, este livro, a Bíblia, para se comunicar a nós, ele não iria usar de linguagem difícil, obscura, esotérica, de maneira que precisasse de alguém para decifrar, enfim. Não. Então ele se comunicou a nós através da Bíblia. E cada um pode lê-la, e a mensagem central, essencial, ela se torna possível a todos. Ela alcança a todos. Então, o cristianismo bíblico não é uma religião esotérica. Seu conteúdo não está oculto em símbolos vagos que requerem um tipo de especial de percepção para decifrá-los. Nós não precisamos de um certo tipo de gurus espirituais para decifrar aquilo que Deus se revelou a nós. Inclusive, isso foi uma defesa, ou foi um dos pontos, da reforma, sola Escritura. Por quê? Porque a Igreja Católica se arrazoava na questão chamada que apenas ela detinha, vamos dizer assim, o poder de ensinar. Somente ela detinha o conhecimento. E daí ela tinha essa característica, chamada de ensino, que somente através da igreja é que se sairia o entendimento. Então, somente os clérigos tinham entendimento. Então, um membro da igreja, por exemplo, primeiro que ele nem tinha acesso à Bíblia, Tem essa questão também. Uma vez que a Bíblia estava escrita no latim, então os membros não tinham acesso ao conteúdo da Bíblia, somente os clérigos. E por isso, então, eles ensinavam a maneira deles. Somente, aí é o que chamamos da questão magisterial. Então a igreja é a que detinha essa questão magisterial, ou seja, do ensino. Somente ela. Então, o que a igreja falava, acabou. A reforma vem e muda esse conceito. Não. Que a Escritura, ela fala por si mesma. Vamos dar condições aos membros de ter essas Escrituras, que elas sejam acessíveis à língua deles. Então isso foi também um dos pilares da reforma protestante em relação à sola Escritura. Então só para os irmãos terem entendimento em relação a isso, de que a Bíblia, ela não precisa desse um guia guru. É claro que nós pastores, nós estudamos as línguas originais, nós estudamos as ferramentas exegéticas para uma boa compreensão do texto, sim, mas isso não faz de nós pessoas melhores e superiores àquele que não tem nenhum curso de teologia, de maneira alguma.
Aquele que não tem um curso de teologia, ele pode ter uma compreensão do essencial daquilo que Deus quer comunicar, sim, né? Porque, como nós vimos, não precisa. Então, talvez, às vezes, as pessoas não querem estudar a Bíblia porque, às vezes, tem essa concepção de que somente os pastores, quem estudou teologia, ou quem é estudado, né, em algum outro aspecto, pode entender. Então, isso é um mito, isso é uma mentira, né? Isso é um engano. E, como nós falamos aqui no primeiro vídeo, né, o diabo ele vai fazer de tudo para impedir que nós tenhamos esse desejo de ler, de estudar a palavra de Deus. Mas que você seja esclarecido nesse vídeo, através desse vídeo, sobre essa necessidade de ler, de estudar a palavra de Deus. Porque é uma ordem. O Senhor ordenou. E ademais, Ele deixou o livro para que nós pudéssemos estudar, né? Está aqui para isso. Não é para enfeitar as nossas mesas, nossas escrivaninhas. Não é para enfeitar a nossa sala, para ficar aberto no Salmo 91, no Salmo 23, ou em outra passagem, né? Mas é para que nós pudéssemos meditar nela. Então não fique com essa ideia de que você, pastor, mas eu não tenho estudo. Não. O próprio Espírito Santo, nesse sentido, vai iluminar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então, quando você lê a Bíblia, olha a Deus primeiro para que Ele possa esclarecer. Aquilo que você não souber, anote, pergunte ao seu pastor. Aí sim, você diz, pastor, eu estou estudando lá a Bíblia lá e cheguei nesse texto aqui e eu não estou entendendo, me explique aqui. Então é isso que a gente faz, tá bom? Então não deixe de estudar a Bíblia porque você não tem curso de teologia ou porque você não tem estudo nenhum. Isso não é impedimento, não deve ser impedimento. Mas estude, leia a Bíblia. Por quê? Porque conforme o Salmo 1 que nós lemos, você será bem-aventurado. Tá bom? Mas, seguindo aqui ao que nós estamos falando, né? Uma outra coisa também que se pode observar em relação a essa questão de que às vezes as pessoas não têm lido ou estudado a palavra de Deus, né? Em relação ao impedimento de estudarmos as Escrituras, está na falta de empolgação. Empolgação. Há os que dizem que a Bíblia é chata demais. A Bíblia me chateia demais. Lê genealogias. Genealogias? Que trem chato. Levíticos, os sacrifícios. Sacrifício acerca disso, oferta acerca daquilo e tal. É muito chato. Então há um desinteresse de estudar a Bíblia porque não acha a leitura empolgante. E aí isso é também um problema, né? Para que isso? A Sproul conta que é interessante, algo assim, trazer aqui, pra vocês terem uma noção em relação a essa questão de empolgação. Ele conta que foi contratado para lecionar Bíblia em cursos obrigatórios, né, da matéria em uma faculdade cristã. Então o reitor liga para ele e fala para ele assim: precisamos de alguém jovem e empolgante, com métodos dinâmicos, que seja capaz de tornar a Bíblia fascinante e cheia de vida. Isso foi o que o reitor disse para Sproul. E Sproul disse que na hora deu vontade, né, de dizer para o reitor que não sabia que a Bíblia havia morrido.
Aliás, ele nem sabia que a Bíblia estava doente, que ela estava doente. E ele disse que deu vontade de perguntar, né, qual é o médico que atestou, né, a morte da Bíblia? Né? Qual foi o médico que atestou a sua morte? E ele então disse, não posso tornar a Bíblia viva para ninguém. Ela já é viva. Ela transmite vida. Então, como não amarmos este livro? Como não amarmos a palavra de Deus viva? Histórias vivas, pessoas vivas. Às vezes não nos é empolgante por causa do contexto, por causa da escrita, da maneira, né? Ali aqueles tempos, o tempo que foi escrito, né? As histórias, mas os personagens são vivos, as histórias são verdadeiras. Então temos que ter essa empolgação, empolgarmos em relação a isso, né? Falhamos em nosso dever de estudar as Escrituras, não tanto por nossa dificuldade de compreendê-la, nem tampouco por achá-la tediosa ou aborrecida, mas porque é trabalho, é esforço, é trabalhoso, é esforçoso.